Cidades de todo o Brasil registraram protestos em apoio ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, à Operação Lava Jato e à reforma da Previdência. Os atos em defesa de Moro foram convocados após a divulgação pelo site Intercept Brasil de diálogos atribuídos a ele e a procuradores da Lava Jato, da época em que era juiz de primeira instância responsável pelos processos da operação. Manifestantes usaram camisas com as cores da bandeira do Brasil e levaram faixas com frases em apoio ao projeto anticrime de Moro e pautas defendidas pelo presidente Jair Bolsonaro. Após as manifestações em seu apoio, o ministro se manifestou pelo Twitter, abro aspas, eu vejo, eu ouço, eu agradeço. Sempre agi com correção como juiz e agora como ministro. Aceitei o convite para o Ministério da Justiça e Segurança para consolidar os avanços anticorrupção e combater o crime organizado e os crimes violentos. Essa é a minha missão. Muito a fazer. O presidente Jair Bolsonaro também comentou os atos na rede social. Quem nos acompanha em vídeo tem primeiro o tweet do ministro Sérgio Moro e na sequência agora o do presidente Jair Bolsonaro. Aos que foram às ruas hoje manifestar seus anseios, parabéns mais uma vez pela civilidade. A população brasileira mostrou novamente que tem legitimidade, consciência e responsabilidade para estar incluída cada vez mais nas decisões políticas do nosso Brasil. Começo com você, Vera Magalhães, sua avaliação sobre os atos de ontem. Silvio, a gente fez a cobertura ao longo do dia todo aí na Jovem Pan, aí nos nossos estúdios, repórteres na rua, nós comentaristas nos revezando no estúdio. Foi um ato significativo, ele foi bastante representativo em São Paulo, grande também no Rio de Janeiro, aqui em Brasília, um número razoável de pessoas foram à esplanada dos ministérios, ao gramado em frente ao Congresso, manifestar apoio a Sérgio Moro, a Lava Jato e também à reforma da Previdência. Isso é algo novo no Brasil, as pessoas irem à rua em apoio e não em protesto. Então, apoio ao ministro e ex-juiz Sérgio Moro num momento em que ele enfrenta questionamentos a partir da divulgação de conversas entre ele procuradores da Lava Jato, a partir de 2016, cobrindo os anos de 2016, 17 e 18, conversas relativas a procedimentos da Lava Jato. Então, as pessoas que foram às ruas expressaram apoio a Moro, apoio a que a Lava Jato teve, sim, um papel importante e que essas revelações não turvam o legado, não acabam com o legado dado pela operação. Isso, sim, fortalece o ministro num momento em que ele é alvo de questionamentos. A gente precisaria de uma pesquisa mais ampla para saber se o número de pessoas que foi à rua corresponde à maior parcela, à maioria da sociedade brasileira. O que pesquisas divulgadas na semana passada mostram é que o apoio a Moro ainda é majoritário, mas que ele sofreu um abalo, né, com essa divulgação. Isso a gente nota em setores da sociedade, principalmente ligados ao campo jurídico e outros que não são aficionados, não são apoiadores de primeira hora do presidente Jair Bolsonaro e que fizeram sim restrições, fizeram sim ressalvas àquela proximidade demonstrada entre Moro e os procuradores. Tá todo mundo observando, esperando o conjunto das revelações do site Intercept Brasil, para saber o que tem ali, se todo o conjunto dessas revelações, cuja origem ainda está sob investigação, compromete de alguma maneira a Lava Jato. Pelo que tem até aqui, parece ser insuficiente para anular qualquer tipo de julgamento, qualquer tipo de decisão. Você não tem uma fraude a uma decisão, você não tem a combinação, você não tem Moro antecipando nenhum julgamento para os procuradores, você não tem eles combinando algum tipo de depoimento ou combinando uma delação ou colocando uma prova que não é verídica no meio dos autos. Então não tem nada que comprometa os resultados, nem em relação ao ex-presidente Lula, nem em relação a nenhum outro réu. Com o que há até aqui, parece insuficiente imaginar que o Supremo, por exemplo, vai acatar a suspeição do Moro. A gente tem de olhar o que o Celso de Mello vai fazer. Ele é um juiz garantista, ele ficou contrariado com essas relações. Por outro lado, esse posicionamento da sociedade também é ouvido e é assistido, como o Moro disse, eu ouço, eu vejo, também é visto e também é ouvido no Supremo. Vamos esperar o segundo semestre para ver como as coisas decantam. Do ponto de vista das manifestações, teve lá subjacente
críticas ao Supremo, críticas ao Congresso, né? Não foi o principal, mas esteve no pano de fundo, esteve em alguns cartazes, esteve em algumas declarações de manifestantes colhidas por nós mesmos. E esteve presente no tweet do presidente Jair Bolsonaro, quando ele disse que o povo está acima das instituições e é a ele que se deve obediência, que o povo é o seu patrão, etc. É errôneo a gente imaginar que uma pressão popular direta em cima do Congresso é desejável numa democracia. A população acabou de eleger o presidente da República legitimamente, acabou de eleger o Congresso também legitimamente. E ambos estão funcionando, ambos estão trabalhando sem nenhum óbice, sem nenhum obstáculo ao seu pleno exercício. Então, que não se crie mistificação de que o Congresso está embarreirando, está atrapalhando a agenda da presidência da República, porque isso não é verdade. O Congresso amanhã mesmo deve votar, deve começar a votar na comissão especial a reforma da Previdência. A gente vai tratar disso aqui. Então, não imaginemos que povo na rua substitui a necessária articulação do presidente no Congresso, essa que falhou nos primeiros 6 meses de governo. Carlos Andreas, a sua leitura, vamos lá. Manifestação significativa, representativa, assim como aquela do dia 26, talvez em termos de volume um pouco menor, mas como aquela do dia 26, uma manifestação de natureza governista, pró-governo, conforme expresso, aliás, para além da do dia 26, pela presença no carro de som, discursando do general Heleno, o que significa, como eu vejo, a presença do Palácio do Planalto sobre o trio elétrico, sobre o carro de som. Uma adesão de um dos mais importantes ministros de Estado, além da presença do Eduardo Bolsonaro. Esse sim, membro do parlamento, com palavras de ordem hostis ao Congresso, ao parlamento que integra. Por que eu chamo de manifestação governista? Porque eu tenho dito aqui com grande frequência, aliás, já me referindo à do dia 26, como uma manifestação, e aí falando do conjunto, que com pautas variadas, a variar das pautas, tem como objetivo pressionar as instituições. Muitas vezes intimidar as instituições em prol de uma agenda do governo. Já falei aqui sobre a Constituição, sobre a forja do que seria uma cultura plebiscitária, algo que está em construção e que eu tenho apontado. Dia 26 foi assim, tinha natureza governista, foi convocada e mobilizada por agentes do governo, inclusive pelo próprio presidente, e depois houve aquele recuo e uma recomendação para que membros do governo não participassem, porque havia sido denunciada a origem autoritária da coisa. Falamos muito aqui. Escancaradamente, a origem do dia 26 era de hostilidade às instituições, Supremo e, sobretudo, Congresso Federal. Já era para ter havido adesão de membros do governo e de parlamentares destacados ligados ao governo no dia 26, não houve por esse motivo. Ontem, dia 30, a pauta era melhor costurada, a pauta era virtuosa, era a defesa do Sérgio Moro e da Lava Jato. Então era fácil que os agentes do governo aderissem ao movimento, mas continuava sendo governista, porque o Sérgio Moro é governo Bolsonaro, ele não é mais juiz. A partir do momento, aliás, em que o Jair Bolsonaro convida Moro para o seu governo, ele leva para o seu governo a Lava Jato como um todo, em termos simbólicos, sem dúvida nenhuma. Então, houve ontem, para mim, muito claramente, eu já escrevi sobre isso no meu blog hoje, houve uma tentativa bem sucedida de usar o Sérgio Moro e a Lava Jato como escada para fazer fumaça, mas para uma manifestação governista. Então, quando me perguntam se o Sérgio Moro saiu fortalecido de ontem, claro que ele saiu fortalecido, mas o governo saiu mais. O governo saiu mais forte. E, para mim, ficou muito claro que veio para ficar, conforme a análise anterior, o objetivo mesmo, quase como uma política de governo, de se investir em manifestações de rua. De um lado, a negligência da política, a criminalização da atividade política, a tão maldita articulação política como uma prática
doente, marginal, algo a não ser feito. Em seu lugar, para compensar esse vácuo, e é um erro isso não vai funcionar, mas em seu lugar o investimento em convocações permanentes. O povo na rua, para fazer pressão, pautas variadas, mas para fazer pressão. Ontem se fez muita pressão sobre o Supremo Tribunal Federal, muita pressão sobre o Congresso, tendo como elemento visual, concreto, daí porque a adesão, a defesa da Lava Jato e do Sérgio Moro. Então, tem um padrão aí colocado e que veio para ficar. Vamos acompanhar os desdobramentos. A opinião agora é do Alexandre Borges. Vamos lá, vamos separar aí o joio do trigo, o que se pode destacar de positivo e de não tão positivo nas manifestações de ontem. O que a gente pode destacar de positivo? Claro, manifestações ordeiras, democráticas, com uma pauta suprapartidária, apesar de, evidentemente, os manifestantes apoiarem o governo, serem simpáticos ao governo. O próprio governo participa na figura de um dos filhos do presidente, participa com o apoio do presidente em declarações públicas. Você tem, claro, evidente, e apoio ao Sérgio Moro, que é o ministro do governo. Então, não estou querendo separar de forma alguma o governo da manifestação, mas enquanto a manifestação do dia 26 era mais explicitamente e abertamente pró-governo, pró-partido do governo, pró-Jair Bolsonaro, essa tinha uma pauta um pouco mais suprapartidária e tentando trazer todo mundo que quisesse defender o ministro Sérgio Moro como líder e uma personificação da Operação Lava Jato. Então era também um apoio à lei, à ordem, ao combate à corrupção, a que se continue com a Operação Lava Jato, a despeito dos ataques que ela tem sofrido nos últimos tempos, nos últimos dias, principalmente com as revelações daquele blog de extrema esquerda, do Intercept, que é ainda uma crise que tem muito o que se discutir e temos perguntas e muitas perguntas ainda não respondidas sobre a origem do material, a veracidade do material. Eu tenho basicamente sido muito repetitivo aqui em relação a isso, a falta de perícia do material, e inclusive quero destacar uma coisa que eu destaquei ontem na cobertura que a gente fez ao vivo, que a Jovem Pan fez, que quando na quinta-feira o editor do Intercept Brasil esteve no Pânico e foi perguntado sobre se haveria possibilidade desse material ser periciado por uma autoridade legalmente constituída ou algum terceiro que pudesse ser reconhecido pela justiça para transformar aquele conjunto de informações em uma prova com valor jurídico, o Leandro Demore, editor do site, se recusou. Ele disse que entregar o material a esse tipo de perícia seria expor a fonte, seria criar riscos de segurança à fonte que deu o material, o que particularmente eu acho uma explicação muito frágil, porque nos coloca evidentemente nas mãos apenas da palavra desse site. Agora ele tem um movimento de envolver outros veículos de comunicação, a Folha foi envolvida, a Veja está sendo envolvida, ok, é melhor do que estava, é um avanço, é melhor ter a Folha e é melhor ter a Veja olhando e periciando e levantando e analisando o material do que apenas o Intercept, mas ainda é muito mais um trabalho com repercussões políticas do que com repercussões jurídicas, a ponto de derrubar sentenças, de macular a imagem da Lava Jato ou atrapalhar a continuação das investigações e do trabalho da própria Operação Lava Jato. O que pode se destacar como algo que não foi muito bom, não sei se a gente vai voltar, vai fazer mais rodadas sobre isso, mas houve um episódio pequeno, isolado, é bom que se diga, porque a manifestação, no geral, foi totalmente ordeira, mas um pequeno incidente na Avenida Paulista, onde um grupo de arruaceiros foi na frente do caminhão do MBL, foi provocar, querer confusão, acabou havendo uma confusão, acabou havendo uma pequena briga, o que não tem nada a ver com o espírito da manifestação, não tem nada a ver com o espírito das manifestações anteriores. Então foi um episódio lamentável, apesar de envolvendo pouca gente, um episódio, repito, isolado e que não caracteriza de forma nenhuma o conjunto das manifestações, que foi no seu
conjunto extremamente ordeiro e com uma pauta propositiva. Outro ponto que também me preocupa é quando o presidente fala nessa coisa da consulta à população, que há, e aí eu acho que a gente não vai entrar numa discussão mais teórica de teoria política, mas nessa coisa da consulta direta à população, que pode estar havendo uma confusão, espero que involuntária, entre a ideia de democracia e a ideia de república. Nós vivemos num sistema republicano. A democracia é a ordem da maioria, e o que a maioria mandar tá valendo. República não é exatamente isso. Existem preceitos republicanos que têm que ser respeitados, às vezes até acima de uma vontade, em algum momento, da maioria. Por último, eu também queria dizer que eu tenho uma certa preocupação quando eu vejo o general Augusto Heleno, alguém que eu tenho grande admiração, um dos militares com maior folha de serviços prestados ao país e ao mundo, né? Porque ele liderou com a ONU a intervenção no Haiti. Então, uma pessoa absolutamente admirável, com uma biografia acima do bem e do mal, e ver o general Heleno, que hoje é o responsável pelo GSI, em cima de um palanque, fazendo política, fazendo discurso, me preocupa, porque ele é o chefe da ABIN, ele é o chefe dos órgãos de segurança do governo, e me parece incompatível com a natureza da pasta dele e da responsabilidade do cargo que ele tem, ele se engajar tão diretamente no processo político. Eu acho que isso levanta questões que eu acho que são desnecessárias. Isso vem também, alguns dias depois, de cortes de outros militares, de outros generais do governo, que não se alinhavam ideologicamente, principalmente a uma ala mais ideológica do governo. Então fica a dúvida, general Heleno foi lá para dizer que ele se alinha, então ele é dos militares que devem ser mantidos no cargo, porque outros militares menos alinhados ideologicamente acabaram sendo demitidos recentemente. Não sei, são questões que eu preferia nem estar debatendo, e eu gostaria que os militares e principalmente o general Augusto Heleno, a quem eu tenho na mais alta conta, eles se abstivessem de uma atuação político-partidária tão explícita e ficassem mais restritos aos seus cargos, às suas funções de Estado. Vamos lá, vamos seguir a sugestão do Alexandre e fazer uma segunda rodada então. Vamos lá, primeiro você, Vera, depois Andreasa. Quero pegar carona em alguns pontos que o Alexandre levantou aí que eu acho importantes. Primeiro, diz respeito às rusgas que houve tanto em Copacabana quanto na Avenida Paulista entre integrantes do MBL e simpatizantes do PSL. Em São Paulo foram notadamente simpatizantes do PSL, assessores de um deputado estadual aqui. Eu acho que isso não é tão residual e não é tão pontual assim. Isso mostra uma dificuldade do seio do bolsonarismo de aceitar qualquer tipo de divergência, mesmo no mesmo campo ideológico. Ninguém tem dúvida de que o MBL é um movimento representativo da centro-direita, que ele teve peso no impeachment da Dilma Rousseff e que apoiou Jair Bolsonaro no segundo turno. Mas não se exige nada menos do que adesão completa, total e sem nenhum tipo de crítica. Isso não é democrático. Isso não é nem perto de democrático. Então, é uma quase tentativa de imposição de pensamento único. Pelo fato do MBL não ter engrossado as fileiras da manifestação anterior, ele virou uma espécie de pária da direita e é atacado e é vítima do mesmo processo de assassinato de reputação, de perseguição digital, de que são vítimas outros que fazem crítica ao governo. Eu acho que isso precisa ser repudiado e precisa ser apontado. Não é aceitável que qualquer nuance de pensamento, que qualquer tipo de crítica, de dúvida a respeito dos procedimentos do governo sejam respondidos com violência e com perseguição, como tem sido. Então, eu não acho que seja pontual e eu acho que se insere nesse espírito do tempo da manifestação permanente, de uma espécie de assembleísmo digital. O PT tinha o assembleísmo ali dos sindicatos, da CUT, do uso dessa máquina sindical como um aparelho de pressão. E o bolsonarismo vai criando o ativismo digital e a convocação permanente das pessoas às ruas por meio das redes sociais como uma espécie de um novo assembleísmo, uma cultura plebiscitária herdada, portanto, do petismo. A gente tem mostrado aqui como esses dois polos, eles se parecem muito nos métodos. A democracia direta é algo que a gente sabe
que tem muita afinidade com regimes de corte populista à esquerda ou à direita. Essa evocação permanente de mecanismos de democracia direta para coisas para as quais a democracia direta não por exemplo, indicada na Constituição, isso é um truque de governantes que se valem da demagogia, do populismo, para suplantar as suas dificuldades políticas. O próprio Jair Bolsonaro já admitiu as falhas na articulação política, está mudando esse campo, está negociando com o Congresso, inclusive em termos bastante ortodoxos, liberação de emendas e tudo mais. E algo que a gente, neste programa, nunca demonizou. Isso é instrumento da democracia, está previsto no orçamento a possibilidade de que haja emendas, portanto, está tudo certo, desde que não haja mensalão, mensalinho e outras práticas deletérias, essa prática é republicana e é correta. Então, o próprio presidente admitiu que falhou miseravelmente nos 6 primeiros meses em montar uma base que lhe dê sustentação no Congresso, porque é dessa forma que está prescrito na Constituição que vai funcionar a relação entre os poderes. Então, que as pessoas se manifestem, isso é democrático, isso é do jogo, mas primeiro, que não haja nunca violência e que a gente não seja condescendente com isso, porque isso não é admissível, e em segundo lugar, que isso não seja usado ou pensado como uma forma de manter a frigideira dos outros poderes sempre ligada, porque isso não é democrático. Carlos Andreasa, vamos lá, você de novo. Como os ouvintes e espectadores da Jovem Pan e aqueles que me leem no Globo, no meu blog, no site da rádio sabem, eu tenho me dedicado muito a estudar a natureza do bolsonarismo. E um dos veios muito claros para mim, sobre o qual tenho me debruçado, é essa vocação plebiscitária e a tentativa de forjar uma cultura plebiscitária entre nós. Ontem, depois da manifestação, nós já vimos algumas das mensagens do presidente no Twitter. Ele publicou o seguinte, é um trecho de um dos tweets dele, abro aspas para o presidente Bolsonaro. A mensagem de vocês, manifestantes, é para todas as autoridades. Não parem o Brasil, combatam a corrupção e, o mais importante, apoiem quem foi legitimamente eleito em 2018. Essa é uma das chaves de compreensão do autoritarismo bolsonarista. A ideia de que eleição legítima em 2018 foi a dele, Bolsonaro, e do seu projeto de poder. Todos aqueles também eleitos que lhe fazem oposição ou que não formam automaticamente com o seu governo são ilegítimos, têm menos legitimidade. É o governante, o poder central, detentor de uma conexão direta com o povo, expressa nas ruas, aquele que, portanto, fala pelo povo, não precisa de intermediários, tem o povo consigo. Isso é muito importante porque serve para tratar da questão MBL, de que a Vera falou agora. O MBL é um movimento de direita, insuspeito, absolutamente insuspeito, movimento de direita. No entanto, claramente não formou compulsoriamente, não aderiu integralmente à agenda governista, à agenda bolsonarista, e para tanto não serve. E aí entramos num elemento novo, fato novo, que precisa ser tratado com todo o cuidado e observado de agora em diante. Se eu estou dizendo que está sendo forjada no Brasil, estabelecida no Brasil uma cultura plebiscitária, em matéria de movimento de rua, olhando para esse futuro, temos esse fato novo que consiste em que os movimentos de direita, desde o impeachment, se configuraram como pacíficos, extraordinariamente pacíficos, sem nenhum tipo de confusão. E agora, em função deste ambiente, desse espírito de tempo, dessas ideias que estamos tratando aqui, surge, aliás, representação física no chão das milícias digitais bolsonaristas. Surge um grupo fascistoide disposto a emparedar fisicamente aqueles que, embora no mesmo campo da direita, não fazem adesão integral às ideias do bolsonarismo. E foi o que se viu em relação ao MBL.
um grupo fascistoide que se mobilizou, se reuniu e foi na direção de onde estava o MBL. As consequências são óbvias. Confronto. Alguém tem dúvida de que isso veio para ficar? Alguém tem dúvida de que isso é uma tendência? Algo que mancha o ambiente de paz desses movimentos? É sobre isso que devemos olhar. E vejam, tem teoria aí, tem história e tem teoria. Tem palavra, tem manifestação, tem desqualificação. Há muito e muito e muito tempo desqualificação da diversidade, do contraditório, do dissenso, da divergência. Isso alguma hora ganha materialidade, isso alguma hora vai para o chão, isso alguma hora resulta em violência. É preciso acompanhar isso. Tem essa ideia de pureza, de governante, líder eleito, um discurso messiânico, alguém que veio para resolver os problemas. E essa pessoa não pode ter adversários. Essa pessoa não pode ter quem diga eventualmente que está errado, quem aponte problemas, quem faça oposição. Esses serão ilegítimos. E isso resulta nesse tipo de coisa. É grave e precisa ser acompanhado. Alexandre Borges, vamos lá finalizar esse bloco. Vamos embora. Não, só para deixar muito claro, eu não achei o incidente da Paulista ou de Copacabana irrelevante, ou senão eu não teria nem mencionado. Eu acho que ele foi, pelo contrário, muito sintomático de algo que pode começar a acontecer. Apenas o meu comentário começava dizendo que envolveu naquele momento, neste episódio, pouca gente. Então não foi representativo do conjunto da manifestação, que envolveu muito mais gente de forma ordeira. Agora, é um assunto irrelevante? De forma alguma. Devemos esquecer? Não. Por isso até que eu levantei o assunto. A gente tem que ficar de olho para já, vamos usar a expressão comum, matar o mal pela raiz. Ou seja, a gente tem que entender o que aconteceu, e na minha visão foi muito sério, porque isso ecoa inclusive algo que acontecia já nas manifestações aí mais ligadas ao MBL e ao impeachment da Dilma e ao Vem Pra Rua lá em 2015, quando às vezes entrava um ou outro infiltrado pedindo intervenção militar, e os líderes desses movimentos do MBL e do Vem Pra Rua, nas ruas, enfim, que eram os mais proeminentes na época, eles eram muito enfáticos e muito duros, dizendo, e muito claros, dizendo que aquelas pessoas não representavam o movimento. Que quando aparecia um ou outro doido, aliás, a gente viu isso ontem, inclusive, na Jovem Pan, na transmissão ao vivo, que entrou um maluco gritando e mostrou um cartaz, enfim, é muito claro, foi muito claro nas manifestações de 2015 e 2016, dito pelas lideranças na época, que quem estava falando em quebra da ordem democrática e quem estava falando em intervenção militar não tinha lugar naqueles movimentos. Da mesma maneira, vocês devem lembrar, quando o pessoal, alguns líderes do PSDB, quando o Aécio Neves, o Geraldo Alckmin, também tentaram pegar uma carona e aparecer na Paulista, também não foram bem recebidos, também não eram vistos como representativos daquele movimento que queria claramente o impeachment da Dilma. Tinha um corte ali muito claro. Sem violência, mas com uma clareza política, ideológica e de manifestação muito evidente. Então é muito importante que também neste momento, quando o povo está voltando às ruas, agora nessas últimas manifestações, especificamente, muito claramente, pedindo a continuação da Lava Jato, reforço da Lava Jato, um apoio ao ministro Sérgio Moro, que algumas vozes discordantes e alguma ala mais sectária, ou até nesse caso de ontem mais truculenta, seja criticada de forma clara, evidente, e que seja evidentemente tirado das ruas, porque a rua e a manifestação não é lugar para esse tipo de gente e não é lugar para violência. Eu não sei, inclusive, o que esse pessoal tá na cabeça quando eles olham aquele bando de gente de verde e amarelo, e eu acho que eles devem pensar que isso nasceu ontem. Isso nasceu em 2015, 2016. Tem uma continuidade. Muito do que está acontecendo hoje se deve ao que vem sendo construído no Brasil de forma ordeira e democrática desde aquela época. Então, querer estatizar agora os movimentos e dizer que esses movimentos são de posse
do grande líder e do governo. E quem não está alinhado tem que ou ir para fora ou apanhar, pelo amor de Deus. O que aconteceu em 2015 e 2016 foi histórico, não é fácil de acontecer. Vocês devem lembrar que em 1992 o Fernando Collor de Mello fez a mesma coisa, ele pediu pro povo ir pra rua de verde e amarelo e o povo foi de preto e ele acabou caindo meses depois. Então, não foi uma reação muito clara e específica da população em 2015, 2016, pedindo impeachment, pedindo Lava Jato, pedindo prisão de corrupto, e há uma continuidade que se deu em parte na eleição de 2018 e o que acontece agora em 2019 com o início, com esses primeiros 6 meses do governo Bolsonaro. Esse pessoal é, no mínimo, muito mal agradecido com toda a história, com toda a herança que eles receberam dessas manifestações de 2015 e 2016. Eles não têm lugar na rua, não há lugar, não há espaço para violência e não se pode manchar o nome desse tipo de manifestação com esses atos que hoje são isolados e como isolados devem ser tratados para que isso não se espalhe e não cresça.